Bom dia, pessoal do primeiro ano. Retomando nossas aulas de filosofia, hoje nós trataremos sobre ética para Aristóteles. Embora nós já tenhamos tratado de Aristóteles, é importante ter um foco em algo específico que é muito abordado nos vestibulares acerca da teoria desenvolvida por ele, que é justamente a construção do que é ética, levando em conta que ele é um indivíduo que entende que o ser humano se realiza no ato político, né? Vamos entender isso um pouco melhor. Como vocês já viram, ele é um filósofo grego, nasceu na Macedônia, né, e foi discípulo do Platão. Ele define ética da seguinte forma: um conjunto de valores e princípios, onde a gente usa para decidir três grandes questões da nossa vida: o que quero fazer, o que devo fazer e o que posso fazer. Tá? Então o quero, vontade, o devo, dever, o posso, possibilidade. Então ele pensa nesses três elementos como fundamentais para você poder ter uma conduta que possibilite convívio minimamente harmônico dentro da sociedade. Tá? Então o que você deve fazer, o que você quer fazer, o que você pode fazer, sempre tem que ser executado levando em conta esse conjunto de valores e princípios existentes. Para ele, o grande princípio de uma vida ética é a busca da felicidade, é buscar ser feliz, tá? Ele chama a felicidade de eudaimonia, tá? Ele busca sempre o caminho do meio, ou seja, um caminho equilibrado, ele nunca vai para os extremos. O Aristóteles sempre prega essa ideia da prudência, né? Ele também diz que a busca pela felicidade muitas vezes se realiza por decisões individuais. E essas decisões individuais não incluem os outros. É óbvio que elas afetam os outros, mas você pensa e decide por si só para chegar nos objetivos, naquilo que você almeja para alcançar a felicidade. Tá? Então a decisão é unicamente individual, embora você considere o quanto vai afetar os outros, mas é você que decide, né? E aí você vai buscar o que ele chama de virtudes morais ou de anoéticas, que é o que ele chama de felicidade. A gente vai entender isso um pouco melhor. Então, como que ele chama de eudemônia, né? É a doutrina que consiste na busca de uma vida feliz, né? Então, a finalidade da ética dentro de uma sociedade é buscar sempre descobrir o bem absoluto, né? E aí você contempla a verdade para aderir a esse bem absoluto, e só a partir do momento que você contempla a verdade, que você busca a verdade, que você busca o bem, é que você consegue ser feliz. Essa é a ideia central dele. E aí você só vai chegar à felicidade através de hábitos que vão nortear o que você quer fazer, o que você pode fazer, o que você deve fazer, certo? E, é, o Aristóteles entende que para a gente alcançar a felicidade, a gente deve desenvolver, exercer as nossas capacidades no interior da sociedade, né? Nós temos que exercer as nossas potencialidades, termos espaços para participar da vida ativa da polis. Tanto é que a frase mais famosa dele é: o homem é um animal político. O ser humano ele se realiza ao decidir colaborar para as decisões políticas dentro do local onde convive, né? É assim que ele se realiza enquanto ser humano. E quando ele se realiza dessa forma, ele sempre tem que levar em conta a ética existente naquela sociedade, tá? Então, o Aristóteles vai entender que a felicidade coincide com o prazer, né? É um prazer que surge da plena realização das virtudes que são parte da essência humana, né? Então, sempre tem que buscar uma coincidência entre o que se deseja e o que se conhece, a sabedoria, tá? Você só se realiza quando você entende que aquilo que você deseja está dentro de um padrão estipulado socialmente que vai permitir o convívio harmônico na sociedade, tá? Então, a virtude para ele sempre vai ser esse ponto intermediário entre os dois extremos, né? Entre o que eu quero e o que eu devo, né? O que não está no intermediário,
o que não respeita as normas e os hábitos, é um defeito de caráter, tá? Então ele dá um exemplo, a coragem. A coragem é um caminho do meio. Ela sempre vai ficar entre um extremo, que é a imprudência, que é o seu excesso de coragem, e outro extremo, que é a covardia, que é a falta da coragem, tá? Então, quando ele fala de buscar o caminho do meio, é não exagerar e não ter de menos, tá? E o que vai nortear o nível de coragem que você vai apresentar? Os hábitos inseridos na sociedade da qual você é parte, tá? Ele vai dividir as virtudes em duas, basicamente. Dianoéticas, que ele chama também de intelectuais, e as éticas, que ele chama também de morais, tá? Essas virtudes intelectuais são resultado do ensino, do aprendizado. Você vai adquirindo com o tempo e com as experiências vivenciadas no seio do cotidiano social, tá? A prudência é o que vai te levar a reconhecer os meios e os caminhos justos, tá? Sempre identificar quais são os extremos e aí qual é o caminho do meio e os caminhos para se chegar nesse meio, ou seja, quais as formas que eu vou adotando no cotidiano para poder chegar a ser uma pessoa que não comete nem o exagero e nem a falta, mas que fica na medida, no justo, tá? Então você vai, a partir do conhecimento daquela sociedade, da sabedoria que você vai acumulando, é que você vai poder adotar esse nível de prudência, tudo bem? Então, a sabedoria, ele entende como resultado do desenvolvimento da sua capacidade teórica do intelecto, né? Você vai sempre buscando a verdade e os fundamentos e aprender a partir da vida e sociedade, dos ensinos, o que é necessário para alcançar essas virtudes dianoéticas, que são as intelectuais. E para você ter sucesso nisso, você precisa ser prudente, né? Saber aplicar corretamente os seus conhecimentos aos acontecimentos da vida. Então, voltando ao exemplo da coragem, acontece algo importante que necessite da sua coragem, você não incorrer no excesso, que é ser imprudente, e não incorrer na covardia, que é a falta da coragem. Tudo bem? Além disso, é necessário a gente escolher os melhores meios disponíveis numa situação. Isso faz parte da prudência também, né? Eu tenho uma finalidade que é ser corajoso. Perdão, quais são os meios que eu vou utilizar para poder alcançar esse meu objetivo? Como que eu vou poder agir? Quais meios eu tenho à minha disposição? Tudo isso é parte da prudência, tá? Quando a gente fala das virtudes éticas, né? Essas são adquiridas pelo hábito. Elas são aprendidas também, elas não surgem em nós porque nascemos com elas, mas a gente vai pelo exercício, né? A gente vai aperfeiçoando, vai desenvolvendo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a coragem, né? É o meio termo em relação ao sentimento de medo e de confiança. A temperança é um meio termo em relação ao prazer e à dor, certo? Então, eu sempre, por hábito, também vou observando isso. Veja que para você ter coragem, você precisa sim da virtude intelectual, mas você precisa também da virtude moral. Porque ser corajoso, além de ser um aprendizado ao longo da sua vida, e você vai buscando os melhores meios para alcançar essa coragem numa dada situação, também eu devo ser corajoso dentro de um hábito estabelecido. Certo? Dá um exemplo prático. Eu preciso ser corajoso porque um cara sequestrou a minha filha e a minha irmã. A gente está falando de uma época que você não tem policial, não tem inteligência da polícia. E eu sou um guerreiro ateniense e preciso resgatá-los. Eu vou ter que procurar o melhor meio de fazer isso. Isso é coragem. Se eu for de qualquer jeito, eu sou imprudente. Se eu não for, eu sou covarde. Certo? Então eu vou. Para isso eu vou buscar o melhor meio. Devo convocar pessoas, buscar armamento, etc. Isso é conhecimento. Por uma virtude moral, eu sei que eu devo ser corajoso e resgatá-los. É a minha obrigação enquanto marido, é a minha obrigação enquanto pai. Eu devo resgatá-los. Isso é virtude moral.
Então veja que para ser corajoso eu tenho que ter a inteligência e tenho que ter a moralidade. E sempre andar no caminho do meio. Nunca ir para o extremo. Não ir sozinho, porque eu sei que é um local difícil, um desfiladeiro, então eu tenho que buscar mais pessoas. E também não deixar de ir, porque aí eu sou um covarde, né? Então, como que eu busco o justo meio? Ou seja, não ir para os extremos? É a capacidade que eu tenho de desejar tem que estar sob controle. Eu desejo resgatar minha família, mas eu não posso levar em conta que eu vou resgatar de qualquer jeito. Então eu vou buscar o caminho do meio para procurar a melhor forma de chegar ali, tá? E pelo hábito também, né? Eu estou adquirindo ali a partir do treinamento, dos ensinamentos da minha família, da forma como eles me educaram, né? Eu estou disposto, né, a ser corajoso e todos os resultados que vierem daí, desde que equilibrado no caminho do meio, serão fruto da minha coragem. Então aquela coisa, né? As consequências vêm de acordo com a forma com como você executa as causas, né? A forma como você age. Então, quais são as conclusões que a gente pode chegar de toda essa conversa, né? Para o Aristóteles, todo indivíduo vai carregar uma necessidade de agir e essa necessidade de agir tem que ser moralmente válida, né? Não há moralidade numa ação irresponsável. Por exemplo, eu resgatar minha família sem levar as armas que necessito e a ajuda que eu necessito, tá? Ou um sujeito que não age com pleno conhecimento de buscar informação, quem é o sequestrador, aonde ele costuma ficar, né? Se eu não buscar esse tipo de situação, imaginando que ele está na Grécia Antiga, tá? Aí fica muito difícil eu conseguir ter um resultado positivo a partir da minha ação. Ele considera que as virtudes intelectuais são as melhores inclusive que as morais, embora você precise delas. Porque toda virtude intelectual é consequência da racionalidade humana. E ser racional é o maior presente que o ser humano carrega. Tanto é que é dentro da polis que essa vida intelectual se realiza à medida que você participa da vida política, deliberando, ou seja, dizendo se aceita ou não aquilo que está sendo estipulado como lei, entendendo se aquilo é correto para si ou não. Então, sempre tem que se levar em conta que há uma justa medida, ou seja, um equilíbrio para as ações humanas. Quando você for por extremo, isso vai te gerar um problema seríssimo, isso vai trazer consequências ruins para si e para a vida social. Não faça, certo? E você vai conhecer isso não só a partir da intelectualidade, mas também do hábito. Beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição, faça os exercícios que eu enviei. Fiquem bem, tudo de bom. Grande abraço, gente.